Provérbios 22, versículo 7 diz assim: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. A mensagem de hoje vai abordar um tema bastante prático e ao mesmo tempo bastante perigoso. Esse tema faz muitas vítimas, causa muitas baixas, traz muita limitação para as suas vítimas, frustração e mina a paz. Hoje o tema vai ser tomado do versículo 7. Quero falar sobre o dominador e o servo. O dominador e o servo. O tema está falando sobre dívidas e empréstimos. Dívidas e empréstimos. Note aqui no versículo 7 que traz um contraste entre o rico e os pobres. O rico domina sobre os pobres. Aqui Deus não está demonizando nem o rico e nem tampouco o pobre. Não está dizendo que é errado ou ruim ser um, nem o outro. Não está fazendo um ataque ou demonizando, vilificando nenhum dos dois. Mas está sim contrastando, e faz um contraste muito bem feito, entre aquele que empresta e aquele que toma emprestado. Aquele que faz o empréstimo e o outro que toma emprestado. O que empresta, no caso com juros, ele enriquece. Por isso é chamado de rico. Porque ele enriquece, está emprestando e cobrando juros. E quem toma emprestado vai na outra direção. Quem empresta, cobra juros, fica rico. Quem toma emprestado, paga juros e fica pobre. Empobrece. Um enriquece e o outro empobrece. Outro contraste importante que sobressai deste versículo são as palavras domina e as palavras é servo, de onde nós tomamos o tema de hoje, o dominador e o servo. Quem empresta, aquele que enriquece, ele domina. Aquele que toma emprestado e fica pobre, ele é o servo. Essa palavra domina, ela traz uma conotação de que ele é o patrão, ele é o chefe, ele domina. E o que pega emprestado, o que é servo, ele está denotando efetivamente um vínculo empregatício. Ou seja, o rico é rico que empresta e cobra juros, ele é o patrão. E o que toma emprestado é o servo, trabalha para o patrão. Veja bem, não há um vínculo empregatício formal, mas efetivamente, de fato, há. Porque quem empresta está trabalhando para quem deu emprestado. Então, quem toma emprestado está trabalhando para quem empresta, no sentido que está enriquecendo e subjugado, dominado a quem ele emprestou. É o que o versículo aqui está dizendo. Então, e nós vamos falar disso um pouquinho mais adiante, mas, em outras palavras, pegar emprestado, ou quem pega emprestado, literalmente, está trabalhando para quem empresta. E se torna de fato, um empregado. Essa palavra servo vem da palavra hebraica ebed, que significa sujeição ou vínculo. Como se fosse um escravo para um mestre, como um funcionário ao patrão, esse tipo de vínculo, que é a palavra servo. Então aqui Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, não está julgando a moralidade da riqueza ou da pobreza. Não é isso o que trata. Muitas pessoas mal intencionadas, com ideologias
estranhas, vão dizer que aqui está condenando o rico que está oprimindo o pobre. Aqui não existe esse pensamento. Aqui está dizendo que o rico domina sobre os pobres, aí fala, e o que toma emprestado. Então, a segunda parte do versículo está explicando o que é a primeira parte do versículo. A primeira parte do versículo, se você lê ela isolada, tirada do contexto, vai parecer que o rico oprime e domina os pobres. Mas só que não está solto. Existe o resto. E é explicado na segunda metade, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, é disso que está tratando. Não está fazendo nenhuma ideologia de opressão ou nada disso. Então, Salomão não faz um julgamento moral sobre o rico ou o pobre, mas ele constata e identifica uma realidade de uma lei cruel, mas uma lei real. E essa lei é que no reino dos homens, ou seja, nesse nosso mundo que vivemos, o capital define influência. Quer dizer isso, quem tem dinheiro manda. Quem tem dinheiro retém o poder. Porque nesse mundo o que vale é riqueza. Quem tem dinheiro tem influência, quem tem dinheiro tem poder, quem tem dinheiro exerce algum tipo de controle. Isso é uma realidade. Não é correta, mas é uma realidade. Não deveria ser assim, mas é uma realidade. A gente pode não gostar, não concordar, mas é uma realidade que temos que encarar. Então, a dívida desnecessária transforma aquele que empresta num escravo, num funcionário, que está vendendo a sua autonomia e liberdade. Veja bem, não está sendo tomada, está sendo vendida. Não está sendo tomada dele, é uma decisão. Quando nós nos tornamos credores por tomar algo emprestado, nós, de uma certa forma, nós estamos nos tornando escravos e sujeitos àqueles a quem nós emprestamos dinheiro. É uma realidade. Nós somos subjugados a ele. Então hoje eu quero falar sobre esse tema, o dominador e o servo. E eu peço que preste atenção, porque é algo que aflige muitas pessoas. Não são poucas, e é algo que nós convivemos, é algo que causa transtornos na vida de muita gente e que pode sair do controle com muita facilidade. Então vamos ver esse tema de hoje. Primeira coisa, vamos ver o que Deus diz a respeito. Eu acho que, apesar dessa introdução meio fatalística, talvez nós vamos ver essa primeira parte do que Deus diz a respeito, talvez vai trazer algumas surpresas, como nós vamos ver. Então vamos para Deuteronômio 28 e o versículo 12, nós vamos ver o que Deus diz a respeito sobre o dominador e o servo, sobre empréstimo. À primeira vista nós diríamos que, não, então empréstimo é errado. É errado tomar empréstimo, é errado fazer empréstimo. Mas vamos ver o que Deus tem a dizer. Versículo 12 de Deuteronômio 28. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Agora vejam só. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Interessante. Aqui Deus, veja bem, não está condenando ou proibindo empréstimo. Tanto que ele fala, emprestarás. Emprestarás. Ou seja, você será o credor. Você vai dar emprestado. Vai sair de você, você vai emprestar. No entanto, ele fala, porém tu não tomarás emprestado. Ou seja, é ok, é normal a gente fluir de nós para fora. Podemos emprestar. O que não devemos fazer é tomar emprestado. Por quê? O início do versículo explica, ele fala, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro para dar chuva à tua terra e no seu tempo e abençoar toda a obra das suas mãos. Você não vai precisar emprestar nada. Por quê? Porque Deus vai te abençoar.
Deus vai abençoar o seu trabalho, Deus vai mandar chuva, Deus vai mandar a boa colheita, Deus vai abençoar o seu trabalho. Você não vai precisar tomar emprestado, porque Deus vai te abençoar. Então você pode emprestar. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Então veja, aqui Deus está dizendo que não é errado emprestar, dar emprestado, mas ele diz que o seu povo não deve tomar emprestado. E continuando, o que a Bíblia promove é generosidade e não a exploração. Uma coisa é você emprestar e cobrar juros, especialmente juros extorsivos. Outra coisa é você ser generoso com aquilo que Deus lhe deu. Deus vai abençoar, eu não vou precisar tomar emprestado, mas eu vou poder o quê? Emprestar. Mas vamos seguir. Então Deus lhe incentiva o empréstimo. Ele não proíbe o empréstimo, ele incentiva o empréstimo como ato de misericórdia e de amor ao próximo. O Senhor não condena o emprestar em si. Pelo contrário, ele o ordena como uma forma de compaixão. Olhem para Deuteronômio 15, e olhem no versículo 7. Eu vou ler o 7 e o 8. Eu vou deixar a Bíblia explicar o que eu estou tentando falar aqui. Fica mais fácil. Deuteronômio 15, no versículo 7, fala assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes, lhes abrirás de todo a tua mão, e livremente lhe o quê? Emprestarás. Deus está mandando emprestar. Continuando. Livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Deus está dizendo, quando existem pessoas entre você que são necessitadas, empreste. Quando alguém tem alguma necessidade, empreste. Mas não cobre juros. Continuando. Salmo 112, versículo 5. Bem irá ao homem que se compadece e empresta. Ele tem compaixão e empresta. Disporá as suas coisas com juízo. Então, a pessoa que tem compaixão e empresta, ele vai disporar, ou seja, vai lidar com suas coisas com juízo, com justiça, com aquilo que é certo, aquilo que é correto. Jesus, no Novo Testamento, eleva mais ainda essa questão do empréstimo. Lá em Lucas 6, e versículo 36, Jesus vai tocar nessa questão de empréstimo, mas veja o contexto. Lucas 6, 36. Amai, porém, os vossos inimigos. Bom, já começou, né? Amai os vossos inimigos. Conceito revolucionário, radical, novo, para a época. Amai, porém, os vossos amigos e fazei bem. Aí diz o quê? Emprestai. Vai, empreste mais uma vez. E emprestai não esperando dele nada. O que quer dizer isso? Você não vai esperar dele juros e você nem vai esperar que ele te pague. Mas pastor, isso não é emprestar. Você está emprestando. Se ele pagar bom, se não pagar também bom. Não espere dele nada. Vamos lá. E será grande o vosso galardão. Então você emprestou para o inimigo e ele não te pagou. Não, ele não te pagou, mas sabe quem vai te pagar? Deus. Quando nós emprestamos ao necessitado, quando emprestamos ao pobre, quando emprestamos aos nossos inimigos, como Jesus falou, que está dizendo, será grande o vosso galardão. Quem dá galardão? Deus. Não é por isso que nós devemos, então,
Pegar emprestado e dizer o famoso, Deus lhe pague. A verdade é que Deus paga. Mas isso é para Deus, não é para eu definir isso. Então, eu devo ter a responsabilidade, a ética e a honestidade de pagar aquilo que me foi emprestado. Mas se alguém me empresta por amor e compaixão, mesmo sendo meu inimigo, ou alguém que não pode me pagar, nada esperai. Porque se quem te deve não te paga, Deus vai lhe dar um grande galardão. Aí continua. Eu vou ler de novo. Amai, porém, vossos inimigos e fazei bem, emprestai não esperando dele nada, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Esclarecer uma coisa, você não é salvo emprestando para as pessoas, não é isso que está dizendo. Mas aqui está dizendo, pastor, e sereis filhos. O que está dizendo aqui está se referindo ao caráter de Deus. Quando nós emprestamos e não esperamos nada de volta, e eu espero em Deus para me dar ou não galardão, eu estou sendo semelhante a Deus. Esse é o caráter de Deus. Diga uma coisa, quanto que Deus dá para as pessoas sem esperar nada em troca? Tudo. A chuva cai para o ímpio e para o justo. O sol se levanta para ambos. Deus dá e empresta tudo para todos. Ele espera alguma coisa em retorno? Não. É uma característica de Deus. E nós, como filhos de Deus, nós, como salvos, nós devemos ter essa característica. E se nós fazemos o bem, emprestando sem nada esperar, aguardando, se for o caso, o galardão de Deus, se a pessoa, por algum motivo, não me pagar, e eu não faço questão daquilo, eu estou sendo como Deus. Eu estou emulando uma característica de Deus na minha vida. Eu estou dando sem nada esperar. Deus quer que o seu povo seja um canal de bênção. Por isso que diz agora há pouco que lemos em Deuteronômio 28:12, emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O que está dizendo? Eu vou lhe abençoar, como ele falou no começo do versículo 12, eu vou lhe abençoar e você vai emprestar às muitas nações, mas você não vai tomar emprestado. Por quê? Porque você não precisa. Por que eu não preciso? Porque eu vou suprir, eu vou abençoar o seu trabalho. Então, o que eu estou sendo? Eu estou sendo um canal de bênção para as nações, para as pessoas, até para meus inimigos. Deus me abençoa, eu não preciso tomar, mas eu posso emprestar para as pessoas sem nada esperar em troca. Só para frisar bem, não é isso que vai levar alguém para o céu. Não é isso que eu já expliquei. Então Deus quer nos usar. Então Deus quer um povo que empresta e não um povo que toma emprestado. Ficou claro, né? Emprestarás a muitas nações, mas tu não tomarás nada emprestado. Então Deus quer usar nós como um canal. Deus quer que sejamos um povo que empresta e não que toma emprestado. Contudo, Deus proíbe usura ou juros, especialmente quando opressivos. Nós temos que entender uma coisa. Para contextualizar, naquela época a moeda era ouro, ou prata, ou cobre, ou senão era produtos, animais, grãos, enfim. E algo que não havia naquela época, e existe muito hoje, é algo chamado inflação. Por que, pastor? É o seguinte, uma moeda de ouro era uma moeda de ouro. De fato, uma moeda na época, o denário equivalia a um dia de trabalho. E era assim durante séculos. Um dia de trabalho era um denário. Diga uma coisa, o salário mínimo hoje está quanto? 1.600 alguma coisa? Tá, o ano passado estava quanto? 1.300 alguma coisa? E o ano anterior estava quanto? 1.000 e uma laminha. E o ano anterior estava quanto? 900 alguma coisa. Alguém percebeu o que está acontecendo? Na época da Bíblia,
Um dia de trabalho era um denário durante séculos. Não havia o quê? Inflação. Então, se não havia inflação, vou dar um exemplo aqui, se uma cabra valia, sei lá, 500 quilos de trigo, eu estou dando um chute, eu não sei se era isso. Daqui a um ano, aquela uma cabra valia os mesmos tantos quilos de trigo. 10 anos atrás era a mesma coisa, uma cabra 10 anos atrás valia os mesmos tantos quilos de trigo. Ou seja, não havia inflação. Então, se você está cobrando ou sendo cobrado correção monetária, não é juros, é devido à inflação. Só um bônus de quebra. Pastor, de onde vem a inflação? Vem do inferno? Vem do inferno, mas é o inferno criado. Inflação, 90% da inflação vem dos nossos queridos governos no mundo inteiro imprimindo dinheiro. Eles imprimem dinheiro. E quanto mais dinheiro eles imprimem, menos vale aquele dinheiro. Isso chama-se inflação. Tá? Não havia isso naquela época, porque você não podia... Era ouro, você não podia, sei lá, imprimir mais ouro, você não podia imprimir mais vacas. Você tinha que ou ir atrás do ouro, ou criar a vaca, ou plantar o trigo. Você não podia... Dinheiro não, o governo imprime dinheiro. Ele pega dinheiro e vai lá no Casa Moeda, imprime e criou um monte de dinheiro. Mas não criou riqueza, criou dinheiro. Então você está diluindo o valor da moeda. Isso chama-se inflação. Enfim, poderia falar muito a respeito, mas não vou, porque não é o tema de hoje. Mas estamos dizendo o seguinte: Deus não abençoa usura ou juros. O que é isso? É quando você vai pagar para mim, se fosse nos dias de hoje, acima da inflação. Naquela época não tinha inflação. Então os juros era zero, porque ou hoje, amanhã, ou no ano que vem, era tudo a mesma coisa. Mas Deus, ele condena sim usura, o que nós chamamos de juros. Olhe em Êxodo 22, versículo 25. Êxodo 22, versículo 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, note aí, se emprestares, condicional, tá? Não te haverás com ele como credor, não lhe imporás usura. O que quer dizer isso? Vamos lá. Vamos voltar para aquela época para a gente entender o contexto. Eu sou um fazendeiro, por exemplo, e eu tive uma boa colheita esse ano, e eu tenho um monte de grãos aqui. Aí chega o Nicolas, acontece que ele está aprendendo ainda, porque ele é jovem, então ele não plantou direito, a colheita dele não foi muito boa, talvez na terra dele não choveu tanto, enfim, ele não teve, então ele vai precisar de trigo para se alimentar e para plantar para o ano que vem. Eu tenho uma abundância de semente, o Nicolas tem falta de semente. O que Deus diz que eu faça? Não tem problema, o Nicolas vem para mim, explica a situação, fala, não tem problema, tome aqui 500 quilos de milho, ou seja lá o que for, tome aqui, estou emprestando. Se você me pagar, você vai me pagar 500 quilos de trigo. E se você não me pagar também, eu não vou ser, o que diz aqui, ó, não te haverás com ele como credor. Ou seja, eu não vou chegar lá na casa dele e ameaçá-lo, chamar a polícia, rebaixá-lo. Eu não vou ser credor dele. Falei de novo. Se emprestares dinheiro ao meu povo, seja entre a nação, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor. Aí continua. Não lhe imporás usura. Ou seja, te prestei 100 quilos, você me paga 100 quilos. E se não pagar, tudo bem, a gente vai aí, e se não puder, também não me paga. Usura é o seguinte, tudo bem, Nicolas, eu vou te dar 100 quilos, mas você vai me pagar, o ano que vem, 150 quilos. Isso é usura, juros de 50% ao ano. Eu te presto 100, você me paga 50. Deus fala, não.
Empréstimo é para ser uma forma de misericórdia, uma forma de compaixão, uma forma de amor, uma forma de ajuda. Não é para eu ser o credor dele e ficar cobrando ele e cobrando acima do que eu emprestei. Gente, 100 quilos de milho hoje e 100 quilos de milho daqui a um ano, quando o Nicolas vai pagar, né, irmão? Vai pagar. Vai pagar? É o mesmo trigo. Eu faço o mesmo tanto de cuscuz. Não vai diminuir. Então por que eu vou cobrar usura dele? Deus falou, não cobre usuras deles e você não vai ser o credor dele. Se não pagar, eu vou quebrar suas pernas. Se não pagar, eu vou na sua casa, eu vou tomar a sua cama, eu vou tomar os seus móveis, eu vou tomar... Não, que é isso, gente? Deus fala, não. Então veja bem, não é o emprestar que é o problema. É o como você faz. Na Bíblia, o empréstimo é para ser uma bênção, uma ajuda que você não espera que lhe pague. Francamente, se eu tive uma boa colheita aqui e eu tenho sobra, por que eu não posso fazer isso para o meu irmão? Alerta. Isso parte de mim. Não dá direito ao Nicolas chegar e falar, bom, o pastor está sobrando milho, eu vou lá pegar 100 quilos para mim. Depois, se eu puder, eu pago. Aí isso torna-se roubo. Não é um direito do Nicolas e nem obrigação minha emprestar nada para ele. Especialmente sem... Estão entendendo, né? Que hoje em dia é assim. Se você tem e eu não, então você tem que me dar. Não é isso. Isso não é empréstimo. Isso é roubo. Ah, se você tem, então me dê. Ah, você tem 2 carros, me dê um. Ah, você tem 2 casas, me dê uma? Por que você quer 2 casas? Não interessa. Se a casa, 1 ou 2 ou 10 é do indivíduo, é dele. Se ele quiser emprestar, dar, vender, tocar fogo, é problema dele. E não ir lá e confiscar simplesmente porque ele tem mais do que o outro. Porque se começar assim, quantos participados você tem? Ah, irmãs, eu não estou perguntando, tá? Não quero uma resposta, mas... Então, se o irmão tem 3 pares de sapato e o outro aqui só tem 1, então você tem que dar um para ele para ficar igual os 2. Não é isso que está sendo tratado aqui. Tá? Essa ideologia é satânica, errada, é contra a palavra de Deus. Agora, se eu tenho como, eu devo buscar ser uma bênção e não pensar só em mim. Eu, meu. Não, devemos ser generosos e emprestar e compartilhar. Mas isso é uma escolha que parte de mim e não algo que eu chego para alguém e falo, ei, você aí, seja generoso comigo. Não é assim que funciona. Deuteronômio 23, versículo 19. A teu irmão não emprestarás com juros. Não está dizendo não emprestarás com juros. E o emprestar é assim, estou emprestando, mas eu não sou o seu credor, não é para ficar, e aí, vai pagar quando? E aí, vou ter que quebrar suas pernas? E aí, vou ter que dar uma pisa no... Não. Não é assim emprestar a Bíblia. Deus condena esse tipo de coisa, especialmente quando se trata de um credor opressor. Credores opressores não estão debaixo da bênção. Então o alvo, é ser credor, não devedor. É inverter a dinâmica de Provérbios 22, versículo 7. Bom, se quem empresta domina quem toma emprestado, então não tome emprestado, não seja o servo, seja o dominador. No bom sentido. Não cobrando juros, não sendo credor, mas sendo uma bênção, sendo um canal da bênção de Deus. Tudo isso para dizer o seguinte: dívida crônica é maldição. Pastor, o que é dívida crônica? É aquela pessoa que está sempre endividada. Sempre. Sempre endividado. Entra mês, sai mês, entra mês, sai mês. Ele está sempre devendo, está sempre saindo mais do que entra. É maldição. O que é uma maldição? O poço de bênção.
Então, às vezes, você tomar dinheiro emprestado pode parecer uma bênção, pode parecer uma solução, pode parecer uma saída, mas não é. Não é, porque o credor é servo do que empresta, e quem empresta domina, tem você na sua mão. Como que você pode fazer isso? Cartão de crédito é uma forma. Você gastar mais do que tem, aí só paga o mínimo, aí vai ficando aquela bola de neve, juros sobre juros. Aí não adianta ir para o banco e falar, mas Deus falou que não pode cobrar juros. Gente, banco não é igreja, tá? Banco nenhum, o banqueiro não está lendo isso daqui não, tá? Então o banco cobra juros sim. É você cair na mão de agiotas. Tem pessoas que caem na mão de agiotas e nunca conseguem sair, porque os juros que eles praticam é algo absurdo. Você literalmente trabalha para eles, não formalmente. Você trabalha e dá boa parte do seu dinheiro para pagar os juros da dívida. E a dívida nunca acaba, porque você só está pagando juros. Aí você se mata de trabalhar, você se priva, você economiza, você junta dinheiro para literalmente vir lá e dar na mão dele. E muitas vezes você já pagou ele muito além daquilo que você pegou emprestado. Mas você está só pagando juros, que chega a ser às vezes 30% ao mês. Como é que você sai de uma coisa? Você não sai. Com muita dificuldade você sai. Entra com facilidade, mas para sair é complicado. Cartão de crédito é a mesma coisa. Você paga o mínimo. Ah, que bom, vou gastar agora, só vou pagar o mínimo. Faça isso para você ver. Aquele é juros sobre juros que vai aumentando, daqui a pouco você vai no banco, está devendo muito mais do que você pegou. Pois é, você fica trabalhando para o banco. Literalmente, trabalhando para o banco. Então, é isso que Deus fala. O empréstimo é um canal em que nós podemos fluir o amor de Deus, a compaixão de Deus. Então não é errado emprestar, contanto que seja nos termos que Deus exemplifica aqui. Vamos para Provérbios 22, e versículo 7 mais uma vez. E eu vou trazer essa mensagem, eu ia fazer uma mensagem só, mas ia ficar muito grande, então eu dividi em duas, tá? A segunda parte vai ser semana que vem. Mas a segunda e última coisa que eu quero ver hoje, mais uma vez, Provérbios 22, 7, o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. A verdade dolorosa. Dolorosa. É uma verdade dolorosa, mas é verdade. O devedor é um funcionário gratuito sob domínio e servidão. Eu acabei de falar isso em outras palavras. Quem domina é o chefe, é o patrão, que tem autoridade, e o servo é um vínculo empregatício, só que sem salário. Como assim, pastor? Tudo bem, eu tenho um trabalho normal. No emprego normal, você trabalha e no final do mês você recebe. Quando você está sendo empregado por um devedor, você trabalha o mês todo para receber, aí você paga o credor e não recebe nada. Vou dar um exemplo. Aqui desse lado nós temos um agiota, alguém que empresta dinheiro a usura, a juros. Aqui desse lado tem um pobre qualquer, infeliz, que caiu nas mãos aqui do credor. Esse rapaz aqui trabalha o mês todinho, ganha, sei lá, ganha 2.000 reais. Se mata para trabalhar, ganha 2.000 reais, paga suas contas, mal faz a feira, mal paga, consegue juntar 1.000. Pega os 1.000 e paga de juros para o credor aqui. Aí, não tem o vínculo empregatício, ele recebeu quando pegou emprestado. Quando você pega emprestado, você está sob contrato agora,
e você agora está trabalhando para pagar ele. Você trabalha para pagar suas contas e depois para pagar ele. Ou seja, o que devia estar ficando com você, para você fazer o que você quiser, investir, gastar, enfim, você tem que dar para ele. Então você está literalmente trabalhando, só que você está trabalhando não para ele, mas está trabalhando para outra pessoa, juntando dinheiro e pagando aqui, ó. Pasmem, os juros. Esse pessoal não está interessado em receber de volta o que você pegou emprestado. Eles não querem isso, eles querem juros. Se você pagar, eles aceitam, com certeza, mas não é interessante para eles. Eles querem que você vá pagando os juros. Só os juros. A 30%, 40%. Ou o cartão de crédito, a mesma coisa. Ou qualquer outra dívida. Então, ter muito cuidado. Na dívida, o seu trabalho é duro, mas o lucro todo vai para o credor. É uma espécie de escravidão. Que um escravo trabalha e recebe o quê? Nada. Aqui você trabalha, paga pela sua subsistência e o resto dá para o credor. Então, cuidado para não entrar nesse caminho, que é muito fácil de entrar, mas é muito difícil de sair. Fácil de entrar, difícil de sair. Sabe o que é fácil de entrar e difícil de sair? Tem o nome disso, é chamado armadilha. Já viu a armadilha de passarinho, como é que é? A armadilha de peixe, uma caiçara, como é que é? É fácil de entrar, mas não é para sair não. Caiçara é assim, ó, para quem não sabe, tem uma entrada larga, que afunila, então o peixe vem, ó, bota a coisa lá dentro, ele entra, entrou, ele passa nessa direção, mas quando for sair, tá fechado. Para entrar faz isso, mas ele não consegue sair. É uma armadilha. Pegar emprestado é uma armadilha, fácil de entrar, difícil de sair, muito difícil de sair. E a Bíblia aqui, ela é clara. Nem devemos emprestar, mas também não devemos dever. Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Não deva nada a ninguém. Agora entenda. Se você passou, tem a conta da eletricidade para pagar. Não, isso não é dívida. Você usou eletricidade, veio a conta, você vai e paga, pronto. Dever é quando você não paga. Se você não paga, você está devendo. Ou seja, pague suas contas. Devemos pagar. Deus quer que nós pagamos nossas contas. E não ficar devendo. Muito menos ficar pegando emprestado com usura. Não devemos. Fazer dívida não é liberdade. Como disse, parece ser uma solução rápida e prática. Do mesmo jeito que o peixe vê a isca e pensa, oba, lanche fácil. Mas não é um lanche fácil, é uma isca, tem um anzol, tem uma rede, tem uma caiçara, tem uma armadilha. Então parece muito fácil. Eita, esse mesmo dinheiro não deu, já sei. Eu vou falar com o rapaz lá, eu vou pegar emprestado dele, mês que vem eu pago. Já sei, apertou esse mês, eu vou passar no cartão. Aqui no Brasil é incrível. Tudo você divide, tudo passa no cartão e divide. Sabe que no mundo por aí fora não é assim? Cartão de crédito você pode comprar, no final do mês você paga a fatura. E se não pagar a fatura... Aqui no Brasil não, você pode fazer assim, ou você pode dividir lá em tantas vezes. Mas sabe qual é o problema de você dividir tudo em 12, 18, 24 vezes no cartão? Você comprar uma ou duas coisas, tudo bem. Mas você começa a comprar e acumular, daqui a pouco, aquele monte de muitas parcelas acabam crescendo. É complicado. Então, seja lá como for, no cartão, com agiota, com... Entrar em dívida é armadilha, não é bênção, não é solução. Do mesmo jeito que a isca não é uma solução para a fome do peixe. O pescador não está lá para alimentar o peixe, ele está lá para pescar o peixe.
e comê-lo. Então é pecado e é sempre errado, pastor, fazer empréstimo. Sempre é errado fazer um empréstimo. É pecado fazer empréstimo, pastor. Se eu quiser comprar uma coisa mais cara, um automóvel, uma casa, uma geladeira talvez, ou alguma... Então é pecado, eu tenho que comprar tudo à vista, se não é pecado? E bom, isso nós vamos ver na semana que vem. Por hoje, eu só quero que nós saímos aqui sabendo que a dívida é uma procuração assinado onde você transfere a sua liberdade futura para o trem. Você fica literalmente amarrado. Eu vou dividir isso em 18 vezes. Tudo bem, 18 meses você está amarrado com aquilo. Mas nós vamos ver semana passada. Mas devemos trabalhar e se empenhar para estarmos livres de empréstimos, para que o servo do Senhor possa obedecer à agenda e à vontade do Senhor e não ficar amarrado. Eu conheço, ninguém conhece, mas eu conheço algumas pessoas que tiveram o chamado de Deus na vida deles, mas não puderam dar procedência porque estavam endividados. Estavam amarrados. E tiveram que adiar ou cancelar, abandonar o que Deus queria para a vida deles. Dívidas podem fazer isso. Então, é algo que parece inócuo, parece inocente, parece até uma solução para os problemas, mas não é. Causa grandes, enormes problemas. Eu vou dizer isso e encerrar. Uma das, ou a maior causa de problema matrimonial são finanças. O que mais causa problemas no casamento, entre marido e mulher, finanças, de uma forma ou de outra. E geralmente envolve dívidas. Muitas vezes que viram uma bola de neve.